O Flamengo começou preparação para a partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, partida que pode decidir muita coisa no Brasileirão. E o Mengão também tem novidades sobre o novo estádio do Flamengo, que vai começar a sair do papel. E o Flamengo tem movimentação no mercado pensando já na temporada 2025, como por exemplo a renovação do jogador Gerson e a possibilidade da volta do goleiro Hugo Souza. Vamos juntos analisar todas as informações do Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo e ativando o sino das notificações para você sempre receber as notícias do Mengão. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, João Guilherme, Bernardo Ramos, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. A rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato, aliás, que está embolado na parte de cima da tabela de classificação. Tanto o Flamengo quanto o Fortaleza estão no G4 da competição. Nesta segunda, o nosso time treina na parte da manhã e logo depois do almoço parte em viagem para Fortaleza, a capital do Ceará, onde na terça enfrenta a equipe do Fortaleza pelo Brasileirão. Nação, o estádio do Mengão aos poucos está tomando forma. Em uma reunião na Gávea, a empresa contratada para fazer o projeto apresentou o estudo preliminar da arquitetura e engenharia que contempla as bases do projeto do estádio do mais querido. A nação encontra, enfim, seu lar, o novo estádio do Flamengo, cujas linhas contemporâneas desenham o horizonte com faixas rubro-negras que abraçam o estádio e inflamam o coração do Rio. Só para vocês saberem, na segunda-feira o prefeito vai estar aqui nessa sala assinando o decreto no qual ele vai estar tirando todo o potencial construtivo daquele terreno. Um estádio único e icônico que permitirá uma experiência grandiosa à nação rubro-negra. Quem viver, verá. Quem viver, verá. E para a construção do estádio próprio do mais querido, algumas grandes inspirações. Primeiro, uma responsabilidade muito grande nossa, né, como arquitetos contratados, de pesquisar o interesse também da cidade em conversar com o terreno e o estádio conversar com a cidade. Então a gente projetou um estádio que fosse tanto um estádio intimista, que você pudesse ter conforto dentro do, né, que a gente chama de bowl, né, que é a casca do estádio e as arquibancadas, e também ele conversasse com a cidade, né, ser um ícone arquitetônico, uma marca no Porto Maravilha, que pudesse atrair o turismo para aquela região e que pudesse mudar realmente a história do clube. Então a nossa responsabilidade é muito grande. A gente estudou muito o projeto, a gente estudou referências internacionais, a gente tem muita experiência nessa indústria e pra gente é um privilégio estar aqui. A gente está muito feliz em poder apresentar isso para a nação. A gente teve 3 inspirações importantes para o nosso estádio, para o projeto. A primeira delas é o Mercedes-Benz Arena, do Atlanta FC, em Atlanta, um estádio moderníssimo, uma cobertura toda estruturada em metálica, enfim, super estratificado de produtos, muito interessante. O novo Santiago Bernabéu, né, a reforma do Bernabéu, um estádio urbano conhecido, Real Madrid, que tem também um telão 360, enfim, muito imponente. E finalmente o novo estádio do Tottenham, em Londres, que também foi uma reforma com ampliação, que tem muitas características similares ao nosso estádio, mas o nosso é melhor, né? Estratificação maior, enfim, um estádio maior, um estádio mais imponente, é um estádio que tem uma altura mais elevada, né? Uma elevação muito interessante, fachadas, né? Mais integradas com a cidade. Então, assim, sempre o último projeto é sempre melhor. Então a gente tem muito orgulho daquilo que a gente fez. A maior inspiração nossa é que seja um caldeirão, né? Que seja um estádio para a torcida do Flamengo poder cada vez mais ajudar o time, né? Tá próxima do nosso time. Então, assim, esse é o nosso modelo, né? O modelo caldeirão. E assim, eu vi, ele fez comparações de proximidade, são 7 metros das linhas laterais e linha de fundo, bem próximo, vai ser muito bom. E o Flamengo já é enorme e agora vai ficar maior ainda. Isso daí só mostra o acerto da gente ter se empenhado tanto por aquele terreno. É o último terreno importante do Rio para se colocar um estádio icônico como esse. Como se viram, totalmente integrado no Porto Maravilha, perto da nossa grande torcida, e o projeto é sensacional, né? Agora é partir para transformar esse projeto numa realidade que em 15 de novembro de 2029, no mais tardar, será inaugurado. O estádio vai ter capacidade para cerca de 78 mil pessoas e tem tudo para ser super impactante.
Com 154 camarotes, 90 mini-boxes, mais de 15 lounges e áreas VIPs, mais de 1.600 vagas de estacionamento, 84 bares e restaurantes, 27 elevadores, 10 espaços para eventos. O estádio terá 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares. Além disso, a arena também contará com um telão 360 graus, que será o primeiro da América Latina. Super bacana, né? Tem a ver com a integração com a cidade, com o Rio de Janeiro. É muito em cima daquilo também que a gente se comprometeu a fazer com a prefeitura, né? Com a preocupação com o lado urbano, né? De colocar aquele aparelho ali, mas que ele se integre dentro daquela ideia, aquela concepção que foi lançada desde o Porto Maravilha, da definição do projeto do Porto Maravilha. A gente fica muito feliz de que vai poder executar essa obra, que vai ser uma obra que realmente vai fazer o Flamengo mudar de patamar. As margens que nós vamos ter de resultado na operação do nosso match day vão ser muito maiores, certamente, do que o que ela tem, além de ser a nossa casa e além de dar um ganho esportivo, eu acho bastante interessante, pela forma que o estádio vai ser construído, uma grande arena, onde a gente vai ter um acolhimento, eu diria assim, muito especial para o nosso time e também uma dificuldade um pouco maior de quem for jogar conosco lá. A realização de um sonho, né? Cada vez mais ele virando realidade. A gente sabia que a gente precisou primeiro de um projeto menor para convencer as autoridades e tal. Mas a gente já tinha contratado a Arena para apresentar esse projeto maior, um projeto maravilhoso, todo detalhado, mostrando não só a parte de fora maravilhosa, super bem desenhada, lembrando as ondas, lembrando Copacabana e tal, como também a parte interna, já detalhando muita coisa, modelo do negócio, cadeiras, produtos prêmios, produtos mais populares. E assim, muito legal, é um estádio que eu achei que é a cara da torcida do Flamengo, tem tudo a ver. Foi lindo, foi um sucesso, todo mundo aplaudiu, né? A gente é Flamengo, todo mundo é Flamengo. O que a gente fez, Flamengo? A gente reuniu setor por setor que usa o estádio. Futebol foi o primeiro. As exigências de vestiário, as exigências de alimentação, a exigência do gramado, o compromisso de ser grama de verdade, compromisso de evitar show lá dentro, compromisso de fazer. E aí, dali desenvolvemos. Vamos lá, pedimos também para quem opera o Maracanã hoje. A gente tem o conhecimento operacional, então botamos as necessidades de todos os setores e começamos a fazer a nossa demanda de segmentação, de produtificação do estádio. Ficou espetacular. O nível de... As cativas, então voltou ali junto com o camarote presidencial de 150 lugares, que pode ser segmentado, ou seja, vai trazer ali o Flamengo muito próximo ali, sabe, a torcida, a Norte, então é um espetáculo, que a Norte, a gente fez isso foi um pedido meu, o camarote só no nível de ferradura, passou para a Norte poder participar de tudo, e até o gramado lá, ter toda uma acústica, toda uma preocupação de acústica para que a Norte, a Leste, todo mundo participe, uma preocupação de cuidar bem também do nosso visitante está com entrada separada, o setor a gente pode modular o setor, então nós vamos cuidar bem, como sempre cuidamos dos nossos visitantes, mas ali vai ser um caldeirão Flamengo, na arquibancada eles vão estar bem, no gramado eu tenho certeza que eles vão estar sofrendo. O que nos inspirou foram as ondas cariocas, né, as calçadas cariocas, a organicidade que tem a cidade, né, esse dinamismo com o carnaval, com essa questão cultural, essa alegria, e as listras, né, as faixas rubro-negras que conseguem envolver o estádio nessa fachada que é dinâmica, né? A gente conseguiu trazer isso tanto para a fachada como para a parte de acessos, né, a parte ali do pódio que a gente chama, e também as arquibancadas. Se você vê também o LED 360 que a gente projetou dentro do estádio, quer dizer, tudo dando uma volta completa. A gente tem um mirador no nível 10, que você pode ter vistas espetaculares da cidade. A gente tem o que a gente chama de flywalk, né, que é a volta ali na Taça da Libertadores, vem do Urubu. Então tem produtos assim espetaculares que a gente conseguiu integrar com uma arquitetura muito orgânica, muito dinâmica, né? A gente acha que olhando o estádio assim, ele representa muito essa identidade da nação rubro-negra, né? A gente quis trazer esse sonho para esse momento muito importante para a gente também.
E nessa reunião também foi apresentado o orçamento para a construção do estádio. Passar aqui, que é a diferença de receita que esse estádio novo pode gerar em relação ao próprio Maracanã que a gente usa. Vou passar para o Rodolfo encerrar essa apresentação, tá? E obrigado. Então a gente está falando o seguinte, gente, que a receita total, você tem 100 milhões que são, em grosso modo, a receita do Maracanã como um todo. E mais 210 milhões de bilheteria por ano. Nós estamos falando de 310 milhões. A gente dobra a receita com o nosso estádio. Esse aqui é o orçamento que a gente já encaminhou para apreciação do Conselho. A gente fez questão de separar o orçamento do clube do orçamento do estádio, exatamente para mostrar que em nada, todas as receitas que a gente vai utilizar para a construção do estádio, elas são receitas novas, que elas vão vir exatamente pelo fato da gente ter a condição de construir esse estádio. Assim, é uma etapa mais avançada do projeto, né? A gente já tinha feito uma apresentação antes, falando numa fase ainda bem de anteprojeto, né? Que foi quando a gente trouxe para o Conselho Deliberativo aprovar a compra do terreno e também no processo de convencimento da Prefeitura. Agora não, agora já num projeto conceitual, eu diria até mais avançado, praticamente um projeto básico que a gente apresentou hoje aqui e que já permite que a gente já saia fazendo uma série de outras providências, né? Inclusive na busca de name rights e tudo isso para o nosso estádio. A apresentação super profissional, a empresa é muito profissional. Ela mostrou ali a quantidade de horas trabalhadas, a dedicação, os meses que ela dedicou em cima desse projeto, o número de profissionais que trabalharam para poder chegar aqui hoje nisso. Você vê, era um calhamaço enorme a parte impressa do projeto, então assim, é muito detalhado, muito legal, muito bonito, e aí foi um sucesso, todo mundo aplaudiu, todo mundo feliz, porque isso aí é o futuro do Flamengo. O Flamengo precisa muito desse estádio. Assim, o presidente Landim explicou no final que a margem que a gente vai ter de lucro, comparada com a que a gente tem hoje, é muito grande. Então, assim, ele em si próprio, ele é um grande negócio. O orçamento, a gente apresentou esse orçamento para 25, 26 e 27, e aí a gente aproveitou e botou o orçamento do estádio inteiro para 28 e 29 também. Os grandes números para o estádio vêm de naming rights e vêm do potencial construtivo, que a gente vai ter em breve uma notícia muito boa do prefeito aqui, vindo aqui na Gávea, para a discussão final e quem sabe um presente aí para a nação rubro-negra antecipado de Natal. Esses são dois grandes números. Os outros números são números que você pode fazer ao longo da construção, mas você vai ter um fluxo de caixa aqui muito perto de zero, e sem impactar em nada o clube. Aliás, o compromisso é não impactar em nada o futebol, em nada o clube. O compromisso é fazer o estádio com o dinheiro do estádio, fora que a gente viu no final que a gente tem capacidade de dobrar as receitas do estádio e ainda ter uma margem superior ao do Maracanã. Que só esse número você também poderia fazer uma conta de viabilizar o estádio, mas não vai precisar desse número. Esse número vai ser para ganho esportivo depois, para compra de jogador, para salário de jogador. Nação, o estádio está tomando forma. Só para lembrar, a inauguração está prevista para o dia 15 de novembro, aniversário do Flamengo de 2029. Quem viver, verá. Novo estádio da nação rubro-negra. Ganha o Flamengo, ganha o Rio. Flá TV é mais Flamengo pra você. Domingo que vem tem Flamengo e Internacional no Maracanã. Que jogaço. Aliás, o que nós vamos ter de jogo bom nessa reta final do ano é uma grandeza. Vocês já repararam nisso? Sábado que vem, Atlético Mineiro e Botafogo, final da Libertadores da América. Jogaço. O jogo do ano no continente. Final da Libertadores lá em Buenos Aires. Terça-feira, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Esse jogo, decisão no Campeonato Brasileiro, porque ele vai definir muita coisa, hein? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí na outra quarta-feira, nós teremos Internacional e Botafogo no Beira-Rio. Jogão também, dependendo do que o Inter arrumar no jogo com o Flamengo no Maracanã. Terça-feira,
Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão, um pouquinho antes de Palmeiras e Botafogo. Terça-feira também, uma outra decisão, hein? Fluminense e Criciúma, 7h no Maracanã. Confronto diretíssimo contra o rebaixamento. A quantidade de jogos bons. Aí no domingo que vem, Flamengo e Internacional no Maraca. Em breve nós teremos Atlético Paranaense e Fluminense jogando lá na Arena da Baixada contra o rebaixamento também. Cruzeiro e Palmeiras, valendo para o Cruzeiro vaga na Libertadores e para o Palmeiras título, possibilidade de ser campeão brasileiro. E olha, tem vários outros, Corinthians e Bahia, que vão fazer um confronto direto para ver quem vai para a Libertadores da América. Nossa Senhora, quantidade de grandes jogos que vem para aí. Vai ser bem legal, hein, da gente acompanhar, né? Então se preparem, porque o Campeonato Brasileiro, que vai terminar no dia 8 de dezembro, nos reserva grandes emoções. O Internacional, prestem atenção aqui, o Internacional, ele vai enfrentar nas 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro 3 times que estão ali naquele bolo de cima do campeonato. Ele vai jogar com o Flamengo no Maracanã, com o Botafogo no Beira-Rio e com o Fortaleza na Arena Castelão. O Inter, ele pode definir o campeonato dependendo do que acontecer no jogo Palmeiras e Botafogo na próxima terça-feira. O Flamengo terá uma sequência, ele ainda tem 4 jogos por fazer, né? Assim como o Fortaleza. E o Flamengo terá Fortaleza e Inter na sequência, que são 2 times que estão com ele disputando ali posição no campeonato e ainda sonhando com o título. Confronto diretíssimo, decisão. Então, assim, a minha opinião sobre a reta final do campeonato passa muito pelo que acontecerá no Allianz Parque na próxima terça-feira. Esse é o jogo que vai traçar o roteiro do final do Campeonato Brasileiro. É um jogo importantíssimo, não só para Palmeiras e Botafogo, mas para vários times do campeonato, né? Principalmente Fortaleza, Internacional e Flamengo, mas também equipes que ainda enfrentarão Botafogo e Palmeiras e que têm outros objetivos no campeonato. Por exemplo, o São Paulo está disputando vaga na Libertadores da América para entrar na fase de grupos, ele vai pegar o Botafogo na última rodada. O Fluminense, que está lá embaixo, o último jogo dele é contra o Palmeiras no Allianz. Então é um jogo que também interessa muito ao Fluminense, porque como será que o Palmeiras estará na última rodada? Provavelmente brigando pelo título, mas vai depender do jogo de terça-feira entre Palmeiras e Botafogo. Esse jogo de terça-feira, ele é imperdível e decisivo, não só para aqueles que vão se enfrentar, mas para todo mundo que vai estar em volta. Vai ser um jogaço, hein? Caleri no Flamengo. O paparazzo rubro-negro deu uma entrevista ao Getúlio Vargas no podcast Mundo GV e disse que teve uma conversa com Rodolfo Landim, na qual o atual mandatário rubro-negro afirmou que Caleri é um desejo dele, centroavante do São Paulo. Vale a pena? Qual é a situação de Caleri atual? E teve uma conversa, né, com o Rodolfo Landim, e que o Landim afirmou que tem um desejo de contar com o Jonathan Caleri, atacante do São Paulo, né? Para mim é um delírio do Rodolfo Landim completo. Caleri é um atacante superestimado. Mas marcou o gol contra o Flamengo, né? Naquela vitória por 1-0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã. É verdade, é um jogador que marca seus gols, né? Mas é pouquíssimo decisivo, pouquíssimo decisivo. Inclusive o Caleri deu para ver isso, né, nos jogos contra o Botafogo, no jogo contra o Independente Del Valle na final da Sul-Americana de 2022, nas partidas contra o Botafogo em que ele perde 2 gols incríveis, né, e poderia ter dado a classificação ao São Paulo para a semifinal da Copa Libertadores da América. Então, assim, fora a situação dele no São Paulo, o Caleri tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2026, uma multa rescisória altíssima. Então não tem a menor chance de o Caleri jogar no Flamengo, por mais que o presidente Rodolfo Landim diga que tem esse desejo, né? Até porque o Rodolfo Landim não será mais o presidente do Flamengo, a não ser que ganhe o Rodrigo Dunche, aí quem vai mandar o Landim, né? Quem vai mandar o Landim. E aí pode ser que faça uma loucura, traga o Caleri, né? O que para mim seria
horrível. O Caleri, eu repito aqui, é um atacante superestimado. A torcida do São Paulo adora o Caleri, né? Tem verdadeira paixão pelo Caleri, até canta a musiquinha, toca no Caleri que é gol, mas eu acho um atacante bem abaixo do Pedro, por exemplo. Não seria para mim o substituto do Pedro para o início da temporada, nem do Gabriel Barbosa. Não seria esse cara. Acho que seria, né, se o Landim continuasse no Flamengo, com mais um ano de mandato e tal, e fosse atrás do Jonathan Caleri, teria que pagar muito por um jogador que é nada mais do que ok, um centroavante nada mais do que ok. Ele não teve sucesso no futebol europeu, mas até aí o Pedro não teve, o Gabigol não teve, foram jogadores que fizeram história no Flamengo. Eu não gosto muito de medir a minha régua por jogadores que vão mal no futebol europeu e de repente no futebol brasileiro vão bem demais, né? O Galhardo, por exemplo, estava bem demais no Internacional, foi pro Celta, né? E foi mal pra caramba com o Eduardo Cudê, voltou pro Brasil. Nem sei onde o Galhardo está jogando hoje, aqui no Goiás. Diga aqui nos comentários, ajude a gente, né? Mas diga aqui nos comentários também o que você pensa sobre Jonathan Caleri, né? Uma contratação que seria horrorosa para o Flamengo. Explicamos aqui a situação do jogador, cujo contrato vai até 2026, portanto, para tirá-lo do São Paulo teria que pagar uma fábula ao São Paulo. Nossa Senhora, meu Deus do céu, seria uma contratação horrorosa. A questão é que não há muitos centroavantes no mercado, né? E o Flamengo vai precisar ir para o primeiro semestre de um bom centroavante, uma vez que o Pedro, se voltar, só volta no Super Mundial de Clubes, né? A competição para a qual o Flamengo está classificado, né? Assim como o Fluminense e Palmeiras, equipes brasileiras que ganharam a Libertadores e que estão classificadas para a disputa desse Super Mundial aí. A competição que para mim é até um pouco superestimada, sabe? O Flamengo já foi campeão mundial em 1981, no modelo que eu acho mais adequado, né? O europeu jogando contra o sul-americano, uma partida no Japão, era um mundial dos sonhos esse. E aí o melhor ganhava o campeonato, e o Flamengo foi bem superior ao Liverpool na disputa daquele campeonato, vencendo por 3-0 com 3 gols no primeiro tempo, 2 do Nunes e 1 do Adílio, né? Então, assim, aquele era o Mundial de clubes, né? O Flamengo voltou ao Mundial, enfrentou o Liverpool de novo, né, em 2019, acabou perdendo por 1-0 num jogo que o Flamengo jogou super bem, e depois no Mundial de 2022, disputado em 2023 no Marrocos, pagou aquele micaço sendo eliminado pelo Al Hilal, que era treinado pelo Ramon Dias, hoje técnico do Corinthians. E a gente não falou aqui no canal sobre 2019, eu queria expor aqui um relato pessoal para vocês. Eu era para ter ido para aquela final se ela fosse em Santiago, estava com tudo comprado, né? Eu lembro a vocês que a final ia ser em Santiago, no Estádio Nacional. Mas ela muda de lugar, foi para Lima, por causa da convulsão social na capital chilena. E aí não deu para comprar, né? Eu fiz um churrasco aqui em casa, tentei até dar uma corrida pela manhã, estava muito nervoso, não consegui, comecei a fazer um churrasco, tomei todas naquele dia, estava de folga na Rádio Bandeirantes e não acreditei, não acreditei quando aconteceu. Aquilo foi um verdadeiro milagre, foi o melhor dia de todas as nossas vidas, né? Eu falo isso sem menor demagogia, foi o melhor dia. Eu acho que vocês que estão assistindo aqui vão falar sobre isso também, né? Que foi um dia inesquecível, a data de 23 de novembro de 2019 entrou para a história de todos nós. Muito trabalho. É isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações do Flamengo. Lembrando a você também o seguinte, que o Flamengo recusou a última proposta de compra do goleiro Hugo Souza pelo Corinthians. O Corinthians fez essa proposta, apresentou ali as suas garantias que foram recusadas pelo Flamengo. Isso quer dizer o seguinte, o Corinthians tem até o final desse mês praticamente uma semana para poder definir se vai ou não comprar o goleiro Hugo Souza. O Flamengo está recebendo sondagens do grupo City que interessa o jogador, né, o goleiro Hugo Souza, que está sendo destaque pelo Corinthians nessa temporada. Falando do Corinthians, o Corinthians já apresentou a sua proposta, apresentou a sua garantia e o Flamengo recusou. Agora resta do Corinthians buscar uma nova garantia para poder reapresentar essa proposta novamente para o Flamengo e ver se o Flamengo vai aceitar. Vamos ficar de olho para trazer as melhores informações para você. Mas até o momento, goleiro Hugo Souza pode retornar sim ao Flamengo. A maior possibilidade
é que de retorno para o Flamengo. Vamos ficar de olho, porque nesse momento o Corinthians não fez o Pix ainda do goleiro Gus Souza, né? Porque são, se eu não me engano, são 800 mil euros, né? Para ele poder comprar. O Corinthians parece que não tem esse dinheiro. Vamos ficar de olho. A gente vai trazer as informações para vocês. Tamo junto, nação, ó. Forte abraço, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.